Então, cumpre-me, em primeiro lugar, dar os bons dias e as boas-vindas a mais este webinar organizado pelo IPRI. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os que se juntaram a nós para debater e para ajudar a refletir este tema tão relevante que é a presença da China em África. Este tema, como saberão, foi o tema da revista Relações Internacionais, cujo dossiê temático foi coordenado pela Alexandra Magnólia Dias e pela Carmen Amado Mendes da Universidade de Coimbra. Quero agradecer-lhes por terem aceito este desafio de coordenar este tema e agradecer, obviamente, a todos os autores que contribuíram com os seus artigos para este número e muitos dos quais estão também presentes nesta sessão. E, portanto, eu quero apenas, em nome da revista Relações Internacionais, em nome do IPRI, agradecer à Teresa Nogueira Pinto, à Sofia Fernandes, por terem aceito participar nesta sessão como moderadora, como discussant um pouco dos vários artigos que foram publicados na RI e, naturalmente, agradecer também à Alexandra Magnólia Dias e à Carla Fernandes por darem o pontapé de saída para esta discussão. Eu passo então a palavra à Teresa Nogueira Pinto, que irá manter a ordem neste webinar e desejo um bom final de manhã de trabalho sobre este tema. Muito obrigada. Teresa. Muito obrigada, Carmen, e agradeço também o convite para moderar este webinar sobre este número especial, que traz, além de uma visão mais clara e abrangente sobre aquilo que são as várias dimensões das relações sino-africanas, também pistas muito interessantes para pensar e para investigar no futuro. E eu propunho organizar-nos da seguinte forma: vou passar primeiro a palavra à Alexandra Magnólia Dias, que foi a coordenadora deste número especial, e depois à Carla Fernandes, investigadora do IPRI, e especialista em questões de energia e na China. E depois, para nos ajudar um bocadinho a fazer a síntese dos vários contributos que compõem este número especial, a Sofia Fernandes, doutorada em Estudos Africanos pelo ISCTE e o UEL, e especializada em relações sino-africanas, em particular as relações entre a China e Angola. E depois, antes de terminarmos, termos um debate mais alargado, e por isso desafiava todos aqueles que estão a assistir e a participar a colocarem questões e comentários, quando chegar o momento, através do Q&A. E então passo a palavra à Alexandra. Muito bom dia, ou quase boa tarde a todos. É um grande gosto estar aqui hoje e estar a debater um tema tão atual. Quando nos foi lançado o desafio, eu ainda ripostei e disse: mas porquê é que vamos trabalhar novamente a questão de China em África? Como bem sabemos, para nós africanistas, especialmente 2020, ainda antes de termos alguma percepção ou alguma bola mágica, como o Peter Frankopan, que em dezembro de 2019 já dizia o grande desafio para a próxima década será precisamente as respostas às pandemias. Quando nos foi lançado o desafio pela revista Relações Internacionais sobre o número especial da China em África, eu ainda ripostei e disse: mas por que não as potências asiáticas em África de um modo geral? E a revista Relações Internacionais foi muito incisiva e disse: não, eu penso que aqui é mesmo a intuição dos especialistas e dos estudiosos em relações internacionais. Em 2019 insistiram: não, tem que ser mesmo a China em África. E como se viria, estavam muito acertados, porque efetivamente fazia todo o sentido trabalhar sobre a China em África. Começámos a preparar os artigos muito antes da pandemia Covid-19 se propagar à escala global, mas quando escrevemos a introdução ao número especial,
quem é que estava já na dianteira? Eu não consegui ouvir. A resposta à Covid-19 e especialmente no que toca à da China, nem Xi Jinping, mas sim, isto é muito significativo e penso que nos dá aqui alguns indícios daquela que serão algumas das orientações da política externa da China, não só para a recordo que das primeiras respostas para a Covid-19 em África não vieram dos parceiros europeus, mas sim da fundação do Jack Ma e da fundação Alibaba, o CEO da Alibaba. Portanto, é muito significativo e naquela altura, quando começámos a preparar o número especial e lançámos o repto aos vários autores, tínhamos 2020 como um milestone para os 20 anos para o Fundo de Cooperação China-África. Tínhamos também em mente o centenário do Partido Comunista Chinês em 2021. Assistimos também com muita apreensão na resposta global à pandemia, de certa forma, a China a saber retirar os dividendos e também a saber fazer uma propaganda em seu favor naquela que tem sido a resposta global e a sua liderança face à não assunção de responsabilidades globais por parte dos Estados Unidos sob a liderança da atual administração de certa forma, estamos a ver aqui uma maior preponderância de uma resposta de um regime autoritário face a outros regimes, aos regimes democráticos. Gostaria, ainda antes de entrar naquilo que é o tema que me interessa, que é a China e a África em ascensão, as suas trajetórias mutuamente integradas nas respostas ou da China ou dos Estados Unidos, mas também há aqui respostas que têm tido sucesso, nomeadamente a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, da Nova Zelândia e que não estão tão habitualmente sob o nosso radar. Trajetórias mutuamente reforçadas, estas da China e da África, ou será que estes encontros entre a China e os vários atores africanos estão a criar ou estão a diversificar-nos ao exterior? E este foi o repto que lançámos aos nossos autores e no Call for Papers. As respostas que obtivemos também dependeram muito do tipo da parte dos nossos autores. Como vão poder ter a oportunidade de se aperceber através da leitura dos vários artigos, eu gostaria aqui de chamar a vossa atenção para a necessidade também de adotarmos novas formas de olhar para estes encontros e não utilizarmos apenas uma linha da narrativa. Em primeiro lugar, eu vou recorrer a uma frase que não é minha, é de uma autora que vai lançar agora um livro em 2020, The Future Shaping of Power, em que vai olhar mais para as networks de poder entre a China e os vários Estados africanos, e nomeadamente um dos aspectos que é muito associado à forma como a China se relaciona com os vários Estados africanos.
normalmente há este conjunto de skills ou competências. Aqui no trabalho de Lina Ben Abdallah, o que ela nos vai mostrar é que quem é que lidera a atribuição de alunos africanos. A China está na liderança, com 12 mil bolsas por ano, e se recordarem, temos aqui, durante o confinamento e durante os primeiros meses agora da pandemia, vários estudantes africanos a terem sido alvo de racismo em várias cidades na China, e no entanto verificamos, e vários autores defendem-no, tal é epifenomenal e que não vai ter grande impacto ao nível das relações entre as lideranças africanas e os seus homólogos na China. Por outro lado, quem lidera a atribuição de bolsas para os alunos africanos, a China, seguida da África do Sul, seguida da Rússia, seguida do Reino Unido, peço desculpa, e depois então é que temos também a Alemanha entre os Estados-membros da União Europeia. Portanto, aquela ideia que nós temos normalmente de que os chineses estão muito empenhados, há grande presença ao nível das infraestruturas, ao nível das pequenas e médias empresas, mas que não há transferência de skills, há transferência de skills a outro nível e há criação também de networks ao nível do investimento em bolsas que podem vir a privilegiar a longo prazo o reforço destas mesmas relações. Este era um dos aspectos que eu gostaria de desconstruir naqueles que são um conjunto de mitos que temos na observação das relações entre a China e os vários Estados e atores africanos. Por outro lado, há também que ter em conta que a presença de China em África também assume contornos diversos consoante os Estados. Há uma narrativa que é a narrativa da ascensão da China, que não podemos olhar para ela como um interruptor que se liga e desliga de acordo com os desígnios da Abdallah, e parece-me muito interessante. Há efetivamente, e isto podemos observar no Estreito do Bab el-Mandab, na região do Corno da África, rivalidades entre a China e potências não ocidentais. Podemos observar, nomeadamente, as ramificações da rivalidade mais recente entre a Índia, e temos aqui a oportunidade de observar mais recentemente algum counterbalancing, em que a Índia, que também está presente no Djibouti, o Japão, que também está presente no Djibouti, uma base em Djibouti, estender um pouco a mão à Índia e a propor que também possa vir a estabelecer aí uma base conjunta com o Japão, na sequência desta tensão entre a Índia e a China. Portanto, vimos aqui que no âmbito desta orientação importante de política externa da Índia a longo prazo, da Belt and Road Initiative, que a África assume um papel importante. Este aspecto é explorado de forma mais aprofundada no artigo de Patrick Ferraz e no artigo de Cabo Verde. Gostaria, se os autores estiverem depois presentes, que pudessem abordar este tema. Eu não sei como é que eu vou em termos de tempo, mas já ocupei algum tempo para além daquele que me era dado, e gostaria também de salientar que tem havido uma grande multiplicação de obras no que toca o envolvimento de atores externos em África, e neste âmbito têm surgido estudos acerca do papel da China em África. Já no que toca estudos de caso sobre o papel de África
Na análise de política externa da China, o mesmo não é equiparável, o que é uma pena. Portanto, há aqui uma lacuna naqueles que se especializam nos estudos e na análise da política externa da China, em dedicarem a sua atenção a estudos de caso em África. Por outro lado, também verificamos que do lado africano não há uma política consistente e unificada face à China. Portanto, o que nós verificamos do lado africano é uma abordagem muito mais ad hoc, bilateral, e em que cada Estado acaba por defender aqueles que são os seus prejudicial, e a tal não é espelhada em cada um dos artigos. Não só temos um artigo que adota uma abordagem mais geral, que é o artigo da Cátia Miriam Costa, em que aborda o Fórum de Macau, mas que aqui também mostra que no Fórum de Macau a rotatividade dos países africanos de língua portuguesa tem Macau e China têm o próprio assento. Vou ficar por aqui. Eu penso que o número é fascinante. Temos aqui a questão também que dá alguma vantagem aos Estados africanos, que a Carla Fernandes poderá agora falar, e vou-lhe passar a palavra de imediato sobre a questão da dependência energética da China face aos atores africanos, mas por outro lado temos a questão da dívida africana, que cria uma grande dependência dos atores africanos face à China. Muito obrigada pela vossa atenção e fico entusiasmada à espera das vossas reações e dos vossos comentários, e em particular das interpelações por parte da nossa discussant, da Sofia Fernandes. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi dado pela Alexandra Magnoli e pela Carmen Mendes para trabalhar e escrever um artigo, neste caso sobre a segurança energética e a relação entre a segurança energética chinesa e o papel dos países africanos, mais incidindo no papel das energias renováveis, que é muito recente, que é uma área que ainda não está desenvolvida em Portugal e muito menos em África. Eu também concordo e faço de mim as palavras da minha colega Alexandra. Acho que esta revista tem todo o sentido, vem preencher esta lacuna de conhecimento, e ao longo destes artigos vamos encontrar uma série de vertentes da relação da China à África, seja em termos económicos, como o artigo do Rui Pereira, seja em termos energéticos, no meu caso, seja nas relações internacionais, como da Cátia Miriam, da Carmen Mendes, do Xiao Tiang, do Patrick, ou em termos de contributos históricos para essas relações internacionais, do Jorge Tavares e do João Paulo Varela. Por um lado, esta edição enquadra-se nas comemorações dos 20 anos da criação do Fórum China-África, que é uma plataforma de cooperação estabelecida pela China e pelos países africanos de consulta e de diálogo. É também um mecanismo de cooperação entre os países em desenvolvimento e enquadra-se na cooperação de Sul-Sul. Neste artigo podemos ver, ao longo destes artigos diferenciados, podemos ver como é que a China promove a cooperação, esta cooperação pragmática, de igualdade e benefício mútuo, quer multilateralmente, quer bilateralmente, ao longo de vários estudos de caso, promovendo não só o diálogo político, como a cooperação económica, energética e o próprio comércio. Por outro lado, esta edição, e como a Alexandra falou, enquadra-se numa análise de um ator em ascensão nas relações internacionais, e que, na minha perspectiva e na perspectiva de alguns autores chineses, é um processo chamado de rejuvenescimento da China como um grande poder, ou seja, como um takuo em chinês. Ou seja, a regresso da China como um grande poder, exatamente como ela era antes da Guerra do Ópio, e que se iniciou em 1949 com Mao Zedong.
e que vai acompanhando ao longo das várias lideranças e que mostra que a China tem uma estratégia concertada a longo prazo, com objetivos estabelecidos sempre a longo prazo, em cada vez mais uma diplomacia muito mais abrangente. Neste processo de rejuvenescimento foram tratados metas centenárias. Este ano marca uma das metas, que é a realização do sonho chinês de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. O que me parece é que este objetivo poderá ser um pouco conturbado agora com a pandemia do Covid-19, quer dizer, mas vamos ver a continuação exatamente deste objetivo. Por outro lado, também é importante vermos que estes artigos, e por exemplo o meu também, enquadrou a relação China-África com a iniciativa One Belt and Road, também chamada de uma nova rota da seda, um projeto que foi lançado do Xi Jinping em 2013 e que promove a cooperação do eixo Pacífico-Asiático, Europa-África, e que já vários Estados fazem parte. Através desta iniciativa, a China está a reforçar o intercâmbio e o investimento também em África, em setores, não só no setor económico e comercial, mas também na logística, nas infraestruturas, na tecnologia e na energia. A África é um lugar em que a China mais investe, daí que ela tenha superado os Estados Unidos como principal parceiro comercial por exemplo, em 2018, enquadrado também na One Belt and Road, a China publicou que ia investir 60 bilhões de dólares em projetos desta iniciativa em várias infraestruturas, pontes, portos, energia, telecomunicações no continente. O resultado desta parceria estratégica China-África é visível em muitos níveis, não deixa de ser desigual, pelo impressionante déficit comercial ou pela dependência de alguns países africanos face ao gigante chinês, mas também não deixa de ter aspectos muito positivos e mutuamente benéficos, como por exemplo, como eu mostrei no artigo, que as empresas chinesas, ao investirem no desenvolvimento e na modernização das redes energéticas, promovem também o combate à pobreza energética em África. Esta cooperação chinesa também em termos energéticos enquadra-se nos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas e da Agenda de 2063 da União Africana, ao pretender também contribuir para o desenvolvimento de energia segura, acessível e sustentável para todos a partir das energias renováveis. Por último, acho também, e concordo totalmente com a Alexandra, a pandemia do Covid-19 vai lançar ou reforçar uma vertente diplomática nova da China, que é a chamada diplomacia da máscara em África. Esta diplomacia, aliás, como a Alexandra também disse, estamos também presentes todos os atores e nesta diplomacia a Índia também, e tal como a China, estão a utilizar esta diplomacia da máscara. Esta diplomacia permite que a China redefinir-se como uma potência responsável. E um dos exemplos é a declaração, agora, de 7 de junho do mês passado, durante a Cimeira Extraordinária da China e África, de solidariedade contra a pandemia, do perdão da dívida a alguns países africanos que vençam até o final deste ano, e a promessa também de Xi Jinping de maior apoio aos Estados mais afetados pela pandemia do Covid-19. E eu estou aberta a questões, a ver mais questões mais importantes, e fico por aqui. Muito obrigada. Então, Sofia, obrigada, Carla, pela intervenção. E agora passo então a palavra à nossa discussant, Sofia. Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Sim? Ok. Pronto, eu agradeço o convite que me foi endereçado pelas organizadoras. Acho que felicito-as também pela iniciativa e pela escolha desta temática, que felizmente já interessa mais investigadores. Há apenas 10 anos, quem estudava a África, e eu estava nesse grupo, era um pouco visto com uma certa estranheza. África não, a China em África, mais concretamente. Causava estranheza na academia, as pessoas achavam que eram assim, os curiosos, como é que agora a China em África, isso é tão estranho. E não era, pronto, era visto assim como quase uma excentricidade, porque se considerava que ainda, não fora, porque
fora já havia algum trabalho sólido de centros de investigação que se dedicavam ao estudo da presença da China em África, mas em Portugal eram pessoas isoladas e ainda não havia projetos de pesquisa sobre estes temas, eram completamente residuais os poucos investigadores que escreviam um pouco sobre a China em África. E por isso felicito, volto a sublinhar essa boa iniciativa das autoras, felicito-as por essa escolha. Portanto, as autoras referem que, portanto, esta altura, 2020, é um ano em que, portanto, no ano que vem vai-se celebrar um centenário sobre a fundação do Partido Comunista Chinês, em 2049, que ainda falta muito tempo, mas que será um centenário sobre a fundação da República Popular da China. E eu saliento uma data que eu acho que é relativamente importante nesta questão, que é a definição de uma estratégia que foi anunciada em 2015, que é o Made in China 2025. Esta política é extremamente importante e foi lançada já agora pelo presidente Xi Jinping, que de facto mostrou uma decisão de uma alteração e uma maior assertividade da política externa chinesa, uma maior exposição da China e, se necessário, alguma confrontação que é inevitável com os poderes estabelecidos. Pronto, a nível económico, a China é uma potência incontestável. A nível político, começa a aparecer e começa a afirmar-se, apesar da sua posição normalmente do peaceful rise, de não querer dos anteriores líderes, de é melhor não aparecer muito. Agora com Xi Jinping procura-se, como a Carla referiu, um certo rejuvenescimento e como é que se diz, alcançar, como alguns líderes dizem, a posição certa da China no mundo, que é aquela ideia do Império do Meio. A China foi uma potência central no mundo e aqueles mapas que se vêem dessa altura, do século XV, XVI, alguns, que a China é o Império do Meio e a partir dali é vista a sua relação com o resto do mundo. Os restantes países dos que são os chamados fábulos, ainda no século XVI. E há o sistema tributário dos países limítrofes são inseridos nesta ordem. Mas não é disso que estamos a falar agora, para falar deste mundo que se sobre a relação da China com a África. Temos já falado deste projeto muito importante e que de alguma forma também se relaciona com a presença da China, com esta temática. O China 2025 é muito importante e a nível interno e a nível externo esta cadeia de maio, a Belt and Road Initiative. A nível interno, a China 2025 estabeleceu 10 setores que são considerados de ponta e a China deve conseguir superar, deve ser, há determinados objetivos quantitativos que são muito críticos dos líderes chineses, a questão de celebrar atingimentos em áreas importantes, como estas que temos aqui, e, portanto, é atingir objetivos quantitativos, alguns deles incluem superar os Estados Unidos, por exemplo, na produção, na indústria aeroespacial e outras, na construção de navios, com a alta velocidade, das energias limpas, que é uma aposta muito grande da China, que acaba também refere-se ao artigo, que é uma parte em que também está a tratar com a África. Mas pronto, é essa vontade muito grande da China se exceder e de ser realmente a potência número 1 e já não quer ser, e já começou a dar este salto da China 2025 para uma grande produção, não quer ser um produtor, e já não é, porque essas produções de textil baseadas em uma ordem intensiva já passaram para o Vietnã, para o resto dos países do Sudeste Asiático. A China já se concentra agora, por exemplo, nos movimentos eletrónicos, as Apple, etc., e com estas indústrias que produzem, que se supervisam e que têm estado a produzir nos últimos anos da China, a China está dependendo. De facto, já é, por exemplo, a nível do mercado de semicondutores, que é uma indústria importantíssima, e que está na base da evolução da inteligência artificial. A China já está numa posição cimeira e já compete em algumas
em alguns mercados com os Estados Unidos e também com a Europa. Agora, voltando... Sofia, peço desculpa que estamos a ouvir alguma interferência, não sei se será... Acho que sou eu que me estou a mexer muito na cadeira. Barulho. Mas é intermitente. Já me ouvem melhor. Mas a relação, não tem cortes. A minha, não. Tem um bocadinho. Ok. Eu vou tentar... Parece uma interferência. Obrigada, Sofia. Sim. Pronto, o tema deste artigo orienta aqui os autores e a discussão é, portanto, a China e a África em extensão, e eu pergunto, mas será que é mesmo assim? É mesmo a China está em extensão, não há dúvida, agora um revés com a Covid e já estava a ter um crescimento menos acelerado, com a redução do crescimento económico, efetivamente. Mas a China continua com níveis de crescimento de 6%, a África, apesar de todas as boas perspectivas, as mais recentes apontam para 2% de crescimento. Ainda assim, é crescimento, não mesmo as perspectivas positivas, tendo em conta a Covid-19. Claro que a África é um mercado começa a ser muito interessante e é aquilo em que se vê que haverá um maior crescimento populacional nas próximas décadas. Portanto, é um mercado muito apetecível em termos de consumo. Vai ter já tem e vai continuar a ter uma população ativa grande, numerosa, ou seja, uma população ativa que trabalha, que consome, portanto, que é interessante economicamente, ao contrário da Europa. Nós sabemos que temos esse problema. E podemos perguntar porquê pensar a China-África, a relação da China com a África, se a China tem tantas possibilidades abertas e realmente já é uma potência global, assim, tem afirmado há pouco e pouco, global, pronto, é discutível. Ela é regional, mas começa a sua estratégia económica é global, isso não podemos ter dúvida. A China tem uma estratégia para a África, que tem vindo a consolidar desde 2020, tem para a América Latina, muito, muito forte, e que tem estado também a crescer. Há países como a Argentina que estão muito ligados económica e financeiramente à China, entre outros, mas vou referir aqui um chamado grande. E, portanto, conseguimos ver, até também por estes artigos, e que esta ligação dos países africanos à China não é recente. Ela começou a intensificar-se no novo milénio, em 2000, também com a criação do Fórum China-África, mas ela não é recente, remonta às independências, em que a China se tentou afirmar, nem tanto como um ator alternativo aos Estados Unidos, que era o chamado o imperialismo versus o terceiro mundo, mas sobretudo e também face à Rússia, na sequência do cisma sino-soviético. Portanto, esta diplomacia de granjear apoios e tentar arranjar aliados e países amigos em África também teve muito e foi norteado por esta ideia. Portanto, até há países que mantiveram essa ligação à África muito forte, e que agora para a China é mais fácil reatar esses laços e intensificá-los, como com a Etiópia, com a Tanzânia, só para citar estes dois, mas há outros. Com o Quênia também. Portanto, esta expansão intensificada a partir de 2000 teve como objetivo, e também um pouco, os mercados para as empresas chinesas. Porquê? Porque a China, o gigante industrial e produtor do mundo, encontrou-se em situação de sobreprodução das suas indústrias portanto, de mão de obra intensiva e na construção. Portanto, a construção foi um setor que foi muito incentivado pelo governo e aconteceu. Essas empresas chinesas começaram a considerar sair da China, porque devido às restrições de circulação interna, aos impostos e às burocracias, se tornaram mais atraentes ir para fora do que continuar na China. E há um mercado que foi considerado interessante à partida. Tinha uma enorme necessidade infraestrutural em áreas em que a China se tinha especializado, as pontes, o caminho de ferro, as estradas, e
Depois também a procura de recursos, talvez o primeiro lugar, também na linha da Carla, também, sobretudo para financiar a indústria chinesa em extensão, produto industrial, e também a procura de carros começou a crescer também por esta altura, porque com o aumento da melhoria do padrão de vida e dos rendimentos, os chineses começaram a procurar o carro, e como eles são tantos, portanto, a procura de petróleo tornou-se enorme e a produção interna da China, apesar de ser um produtor, começou a ser insatisfatória. Em 97, a China tornou-se um importador de petróleo líquido e a partir daí isto começou a tornar-se uma preocupação para a liderança, daí há sempre a preocupação em manter a segurança energética, em criar acordos. A opção por África foi procurar nos sítios que os outros, que a Europa ou os Estados Unidos não procurariam por questões de segurança, de estabilidade política, e portanto a China começou, o primeiro país africano com que fez um acordo de fornecimento de petróleo foi o povo do Sudão. E daí, quer dizer, tendo no seu currículo o Sudão, os outros seriam fáceis. Seria fácil, não digo que seria fácil, mas já tinha aqui um histórico de como lidar com as elites locais, quais são as necessidades, o aperfeiçoamento dos empréstimos em troca de contratos de fornecimento de petróleo a longo prazo, foi o que aconteceu em Angola, por exemplo, foi o caso que eu estudei. E também, em terceiro lugar, o que atraiu a China para a África, o aumento da influência internacional da China, porque esta tem sido desde sempre, apesar das tendências chamadas isolacionistas da China até 1980, uma preocupação importante. A China não quer estar sozinha nos fóruns internacionais e uma maneira, assim como na altura das independências era feito com o chamado Bloco do Terceiro Mundo, agora é também manter e consolidar esta influência junto dos países africanos e, de facto, influenciar o seu sentido de voto nas instituições internacionais, incluindo a ONU, quando há deliberações que tenham a ver com, por exemplo, a questão dos direitos humanos, liberdade de expressão na China, estas questões de que a China não gosta que se fale nos fóruns internacionais e muitas vezes tem os africanos, porque a China liga este apoio, concede esta relação, os financiamentos, a cooperação técnica, este apoio. E também há a questão da China única, portanto, não reconhecer Taiwan. E neste momento penso que já não há nenhum país africano que reconheça ainda Taiwan. Havia São Tomé e Príncipe, que eu penso que foi o último. Não tenho a certeza absoluta, é em 2017. Mas, só o Lesoto. Só o Lesoto? Lesoto. Lesoto. E que normalmente quem opta por manter os dois lados tenta tirar vantagens de um lado e do outro, mas pronto, a São Tomé e Príncipe acabou por não ter a oportunidade e portanto, deixou de reconhecer Taiwan. Sobre aqui os artigos em concreto, eu penso que são muito variados, dão diversas nuances deste relacionamento, que é muito interessante e permite ter uma visão bastante abrangente do que é dos vários nuances desta relação da China com os países africanos. Tem um artigo do Rui Pereira sobre a relação entre a dívida africana e a cooperação chinesa, em que discute se, portanto, ao aparecer a China, por um lado, a China aumentou o seu interesse, a sua visibilidade para as antigas potências colonizadoras, para os outros atores, como os Estados Unidos e outros países europeus, e teve opções, de facto, de financiamento fora das instituições internacionais, mas, de facto, temos alguns países africanos com problemas sérios de dívida, já de default à China, países com dívidas grandes, temos, por exemplo, a Zâmbia, o Congo, a República Democrática do Congo, e muitas vezes o que este autor refere é que a China não tem muita experiência como credor internacional e que poderá ter problemas a gerir estas dívidas, porque efetivamente foi dinheiro que foram montantes de financiamento que emprestou e que muitas vezes os acordos para
para os reembolsos desses valores são complicados para a China. Em alguns casos, por exemplo, fora do continente, como é sabido, muito discutido, a China acabou por ficar com, acho que um leasing do porto do Sri Lanka, que eu não sei o nome, é um nome estranho, começa por H, Amamabota, pronto, que é um porto estratégico, e, portanto, fez um empréstimo às autoridades do Sri Lanka, as autoridades não conseguiram pagar e a China ficou com o porto. Portanto, esta troca, acho que é debt for equity, não é bem vista e também revela, aliás, este autor fala da questão se esta intenção de que a China fica atada, a China não, a África fica atada por este sobreendividamento à China, se isto é propositado, se é para depois que a China consiga ficar com ativos em África, e coloca essa questão e depois conclui que acha que não. Isto também não é positivo que a China tenha parceiros falidos, não é? Não é verdade, não é? Mas pronto, por exemplo, no Congo eu sei que a atividade dos chineses, tendo em conta, pronto, o governo, o Estado no Congo, que é muito complicado, a China tem participações importantes nas indústrias mineiras e tem tido uma atividade que é muito questionável na expulsão de comunidades autónomas, as empresas diretamente expulsam as pessoas que habitam nesses sítios, em torno das minas, pronto, e deixa esta questão que não é respondida, se realmente está a criar mais opções para a África ou a criar maior dependência. Portanto, a questão fica no ar. Depois temos o artigo da Carla Fernandes sobre a cooperação energética da China em África, em que aponta para uma importância muito grande destes projetos, sobretudo na questão da eletrificação, que é um problema. Acho que é mais de 60% dos habitantes, não estou em erro, li o artigo, não têm eletricidade em casa, e isto causa, nós nem conseguimos imaginar que isto nos possa acontecer. Causa muitos problemas a nível económico, mesmo a nível das indústrias. A África não consegue captar grande investimento porque nenhum investidor quer investir em África e que a sua fábrica pare de tempos a tempos porque não tem eletricidade. As pessoas deixam de trabalhar, os frigoríficos avariam, as coisas, portanto, os produtos estragam-se, isto falando, por exemplo, agroalimentar. Mas que essa cooperação é muito importante. Aliás, faz uma justificação do tema muito interessante, porque refere que há autores que têm estudado a relação da China com os principais produtores, com a Rússia, com a Arábia Saudita, outros também com outros consumidores, como é que se faz essa gestão do mercado energético, como a Europa, com os Estados Unidos, mas que aqui, no seu artigo, se optou por fazer sobre como é que isto é feito com a África. E pronto, e com a África tem sido muitos projetos e têm trazido efetivamente benefícios, alguns com problemas. Por exemplo, no caso de Angola, os chineses tiveram alguns projetos, alguns com o aval do Banco Mundial, mais, por exemplo, na parte do saneamento básico, e que correram muito bem, porque portanto, estas empresas vão ganhando experiência internacional e já têm standards e qualidade para se candidatarem a projetos do Banco Mundial, das instituições financeiras internacionais, e tanto quanto eu sei, tem corrido bem. A nível das barragens, tanto quanto eu sei, não foram tanto os chineses, foram mais os brasileiros e os espanhóis que ganharam os concursos. Isto tem sempre uns setbacks, que é como as empresas ocidentais desenvolvem projetos em países em desenvolvimento, mas isso é outro tema que eu não vou aprofundar. Mas achei muito interessante, e também a questão de tentar um enfoque da China, que internamente se está a virar para isto, que é pelas questões ambientais e de poluição, para as energias limpas, e que já é líder em algumas áreas, como os painéis solares, e que está a tentar, ainda muito reduzido, mas a desenvolver alguns projetos em África. Eu própria vi uma apresentação em que mostravam projetos de autogeração, que é em sítios em que não há, era assim uma espécie de um contentor cheio de baterias, em sítios onde não é possível ligar à rede, para gerar eletricidade para uma aldeia. A ideia com que eu fiquei é que estes projetos são caríssimos e, naquele caso em questão, o país não tinha maneira de financiar. Portanto, mais uma vez, a questão da dívida.
Depois, o artigo da Miriam, eu escolhi esta opção de falar um pouco de cada artigo, eu espero não demorar muito tempo. Pois, eu vou ter que ser muito rápido. O artigo da Miriam, eu vou ser mais rápida agora, primeiro. O artigo da Miriam, portanto, fala de um conceito interessante, que eu já tinha visto noutros sítios, que é a criação de sinosferas. Portanto, que a China, portanto, na sua expansão internacional, de maior visibilidade, tem criado relações privilegiadas com determinados espaços, com a África, com a América Latina, pronto. E tenta, com cada espaço tem a sua abordagem. É sabido que, tendencialmente, tende a preferir uma abordagem bilateral, mas nos últimos anos a China teve que ter um maior engagement, não me ocorre a palavra, em português, envolvimento com as instituições internacionais, com a ONU, nas operações de paz, com a OMC, até porque para defender a sua posição e aquilo que lhe interessa, os seus interesses, nos fóruns internacionais. Aqui, portanto, no caso específico, em África, com os países de língua portuguesa, a autora chega à conclusão que não há grande diferença entre a cooperação que estabeleceu com os países de língua portuguesa no âmbito do Fórum Macau com aquela que estabeleceu com os restantes países africanos, que é, portanto, uma cooperação baseada em empréstimos, em alguma cooperação técnica, e também fala de alguma, portanto, o que faz aqui a diferença é que aqui como está presente a região administrativa especial de Macau, que é parte da China, a ligação é diretamente ao Ministério do Comércio, o que dá a este fórum algum poder e algum poder. Maior margem para que os participantes tenham acesso a financiamentos e outros tipos de projetos que provavelmente noutros fóruns ou no âmbito do FOCAC, do Fórum China-África, são mais gerais. Portanto, aqui há um orçamento específico para o Fórum Macau. Depois, o artigo da Carmen e da Xin Tongtian, que faz um panorama das relações China com Angola numa perspectiva histórica. Eu não vou alongar muito com este artigo, mas que é isto que faz e que numa parte final conclui que, portanto, que move efetivamente a China. Há aqui eu penso que não muito, uma alusão à cooperação para o desenvolvimento. A China não faz cooperação para o desenvolvimento com Angola. A China concedeu empréstimos à Angola em troca de petróleo. Isso é muito claro. São empréstimos que se pode dizer que são taxas preferenciais para um país de elevado risco como Angola, mas são empréstimos, é uma relação puramente comercial e em que a China sai claramente beneficiada, isto é discutível, mas na minha perspectiva é isto que acontece, porque assegura estes fornecimentos continuados que têm muito interesse para a sua segurança energética, mas amarra completamente Angola a esta dívida que tem que pagar em petróleo e que varia, se o preço do petróleo descer, vai ter que canalizar maior fornecimento para a China, isto já aconteceu, e por outro lado, estes contratos são ligados também à entrada de empresas chinesas que vão realizar os contratos, portanto não são empresas angolanas ou portuguesas ou espanholas que vão beneficiar com estes financiamentos, são efetivamente as chinesas, se bem que há uma cota para empresas locais, o que depois também é muito discutível. Sobre a cooperação da era Xi Jinping em Cabo Verde, no artigo do Jorge Tavares da Silva e Paulo Varela, portanto, o seu ponto principal, penso eu, também faz uma perspectiva histórica, mas fala muito do que é que mudou com a nova liderança de Xi Jinping. Aqui podemos ver, num pequeno país africano como Cabo Verde, o que é esta nova presença da China internacional e mais segura, mais afirmada, significa que são, portanto, investimentos mais visíveis, mas que colocam questões
questões, como colocam noutros países africanos, relativamente aos produtores locais, aos comerciantes locais, porque Cabo Verde vive muito do comércio e do turismo, em que medida é que isto efetivamente, quais são os benefícios líquidos desta cooperação para o país, mas que no geral tem deixado os líderes satisfeitos e a defenderem muito esta opção que tem uma extra pela China, para além da via com a União Europeia, com Portugal. Depois, o artigo do Patrick Terraz, e que se centra portanto, na entrada na criação de uma base militar da China no Djibouti em 2017, onde estava a França, a antiga potência colonizadora, e os Estados Unidos, depois, creio, da questão do terrorismo e da guerra ao terror. E, portanto, faz um pouco, é mais um sinal desta vontade da China se mostrar. Também diz que o efetivo militar chinês é pequeno, não tem grande equipamento, portanto não é uma presença militar, não é para fazer reconhecimento com drones ou uma coisa assim, suposta que a China tem esta base, é para estar lá, pronto, e para estar ali num sítio importantíssimo para o transporte marítimo, não é? Mas é para ser visível, para mostrar que está presente. E também fala o autor de uma certa estratégia da China a pensar no longo prazo, que é sempre muitas vezes referida, versus a tática e a questão da ocasião que acha que acontece na estratégia da França, depois também amplia para a da União Europeia, no Djibouti em África, e dos Estados Unidos. E pronto, e neste caso temos uma questão de política de defesa em que já se vê uma China com intenções nesta área, mas que, como eu já referi, é mais uma questão de aparecer, mas não efetivamente intenções. Essas intenções mais podem gerar conflito, efetivamente, acontecem mais no Mar do Sul da China e não aqui num sítio tão longe da China continental. Já não vou falar mais. Obrigada. Sofia, muito obrigada por esta síntese. E de facto é interessante pensar como a história tem aqui também um fator que legitima ou que serve como fator de legitimação e de enquadramento destas relações e também ouvindo o teu comentário também pensar que, como alguns analistas sugerem, estamos numa espécie de Guerra Fria 2. E, portanto, é muito interessante ver como é que a China se relaciona com a África nesse quadro e agora que impactos poderão ter estes acontecimentos mais recentes. E temos aqui uma pergunta do Adriano Greco da Fonseca, que pergunta como são as relações da China com os blocos económicos regionais africanos e o que é que, por uma questão existencial, a União Europeia tem feito para fortalecer blocos económicos regionais como esses pelo mundo. E eu julgo que é dirigida ao painel em geral. Eu já intervi bastante, por isso não me importa de não ser eu a comentar. Não sei se a Carla ou a Alexandra querem... Como eu referi anteriormente, a política e a estratégia que a China tem seguido para a África, que é visível também e me parece também que é muito semelhante ao que ela tem utilizado em outras áreas do mundo, nomeadamente no Médio Oriente, mesmo na Ásia, segue sempre uma linha muito bilateral, mais que multilateral, embora a própria China reforce as suas relações em termos de blocos ou de fóruns onde ela participa ativamente, e nomeadamente em África participa com esses blocos económicos, porque é mais uma forma de reforçar a sua estratégia dentro das próprias áreas onde ela própria está a investir, onde ela própria tem interesses. Embora, o que me parece é que há um esforço equitativo, tanto em termos de ações multilaterais como bilaterais.
Embora, como tu disseste, quando já estavas a fazer uma apresentação do artigo, falaste de Angola, a estratégia bilateral parece-me ser muito mais fácil, não é? Nomeadamente no caso de Angola, foi através do Angola Mode que a China conseguiu, perante uma série de dívidas e de necessidades de investimento e infraestrutura, a China conseguiu iniciar a sua reforço de relações com Angola e começar a investir, embora o que faz uma diferenciação em relação a alguns países é que a China tem uma ação concertada que envolve não só a diplomacia, mas também as próprias empresas e os bancos estatais chineses. E daí que ela tem um grande sucesso. E seja sempre uma estratégia concertada e a longo prazo. Não sei se a Alexandra também quer completar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque temos aqui várias questões. Eu iria responder então esta questão do Adriano Grego da Fonseca. Por um lado, ele já nos tinha sublinhado aqui o contributo da co-coordenadora, da Carmen Amado Mendes, na sua qualidade de autora com o Xintong Tian, em que mostram muito a importância também das ligações forjadas durante a Guerra Fria, que o professor Carlos Gaspar também já tinha sublinhado no contexto de Angola. Portanto, as ligações não são recentes, são ligações antigas e densas. Estão a capitalizar e passaram a capitalizar. Alexandra, estamos com dificuldade agora em ouvi-la. Interesse muito grande e um desengajamento no final da guerra. Então, agora está-me a ouvir melhor? Agora melhor. Estão-me a ouvir melhor? Ok. Então eu vou só reforçar. A abordagem da China foi tendencialmente bilateral. Mais recentemente adotou uma abordagem double track, investindo muito também na abordagem multilateral. Basta visitarem a União Africana em Addis Abeba e houve um investimento enorme por parte da China na construção do novo edifício da União Africana. O que se pode fazer, agora indo de encontro à questão do José Müller de Sousa, que é o que se pode fazer para competir com a China, visto que, e aqui o que se tenta fazer neste caso, em termos de cooperação ao nível multilateral, não iria numa visão, embarcar numa visão otimista ou pessimista. O Patrick Ferraz é muito pessimista e diz que temos que aprender com a China, que tem tido uma visão sustentada de longo prazo. Se nós virmos a abordagem agora face à Covid-19, o presidente francês foi o primeiro a sugerir o perdão da dívida africana, face às dificuldades expectáveis com que se iriam defrontar os líderes africanos devido à deterioração e à falta de capacidade dos sistemas de saúde generalizadamente em África. Portanto, há aqui também algumas responsabilidades que são assumidas e em que os Estados-membros europeus, devido às suas ligações históricas, ainda acabam por assumir de alguma forma. Esta mensagem que eu gostaria de deixar: lições nas atuações por parte dos Estados-membros da União Europeia, e podemos observá-lo por um lado, tentativa de reforço da arquitetura de paz e segurança da União Africana por parte da União Europeia, mas ao mesmo tempo no investimento nas coligações ad hoc como o G5 Sahel, em que há uma multiplicação de iniciativas simultâneas em que se multiplicam os esforços e se anulam os esforços de umas e outras iniciativas,
reais uma liderança e uma assunção destas responsabilidades históricas. Portanto, eu acho que não é, temos indicadores positivos e indicadores negativos, e em alturas cruciais nós continuamos a verificar que, apesar de, quando há alguma iniciativa chinesa, todos os líderes africanos a correrem às iniciativas chinesas, muito mais do que às iniciativas do G20 ou das Nações Unidas. No caso da Covid, se nós repararmos, a maior taxa de infecções não foi com os contactos com a China, mas sim com os contactos com os europeus. Portanto, os contactos com os europeus continuam a ser muito densos. E esta era a minha nota final. Obrigada, Alexandra. Não sei se a Sofia ou a Carla querem acrescentar mais alguma coisa. Era para esta questão em particular, não é? Sim, okay. Antes de encerrarmos. Eu que eu estava aqui a ver outra. Mas ou outra antes de encerrarmos. Porque há de facto várias questões a surgir, mas estamos mesmo em cima da nossa hora. Portanto... Era só de quer dizer, esta é difícil, mas era de um senhor da CIP que fez um enquadramento e diz como é que as empresas europeias podem ter um relacionamento mais justo e menos assimétrico em África, tendo em conta a presença da China e a forma de entrar e das empresas chinesas se afirmarem. O que posso dizer é que podem-se, se calhar, a maneira de agir das nossas empresas é muito diferente, até porque não existem os subsídios estatais que as empresas chinesas gozam, não existe o apoio do governo, portanto, com base nestes financiamentos que depois trazem as empresas chinesas para o terreno, isso não acontece e não pode acontecer numa economia de mercado. Pelo que, se bem que há outras práticas que a China tem que se calhar poderiam ser interessantes para os europeus analisarem, por exemplo, este interesse da China nas infraestruturas, que é complicado, que tem gerado dívida, mas de que os africanos estavam muito sedentos, porque desde a década de 60 ou assim que o Banco Mundial e o FMI, o Banco Mundial sobretudo, deixou de financiar e de aconselhar o investimento em infraestruturas em África exatamente pelo problema da dívida. Mas isto quer dizer, tem sido uma atuação enorme e que se vê por todo lado e que realmente deixa benefícios, porque estas populações não teriam, se não fosse desta forma, com estes avultados financiamentos, acesso a comboio, que depois também às vezes tem muitas complicações, as tecnologias não são adequadas, etc. E a velocidade não é aquela que se espera, etc. etc. Mas penso que a atenção, eu muitas vezes acho que mesmo a Europa devia estar mais atenta à China e à maneira como a China atua no terreno, não sei, a nível, acho que isto é importante, porque há práticas da China, por exemplo, esta orientação para estes financiamentos que são interessantes e é assim que eles conseguem, que a China consegue leverage para entrar e para conseguir as boas graças com os governantes. Portanto, é só esta nota. Obrigada. Obrigada, Sofia. Carla, não sei se quer fazer... mencionar um ponto que eu acho que tem mais a ver com a questão energética, mas também tem, portanto, com esta abordagem da China em África. É que muitas vezes os investimentos feitos pelas empresas chinesas levam também um ponto positivo que é na cooperação em termos de ensino ou em investigação, que é também importante para a África também desenvolver e a criação de centros de investigação, nomeadamente nas energias renováveis. Por outro lado, eu acho que é um pouco difícil as empresas internacionais, muitas vezes, como é o caso das portuguesas, competirem com empresas chinesas quando como eu disse, há uma triangulação muito grande de esforços que dão muito resultado, com périculos dos dirigentes chineses por África, com grandes investimentos das empresas estatais chinesas, com a entrada das empresas com mão de obra chinesa também investirem nas áreas que eles consideram prioritárias de investimento em África e que são muito deficitárias para a África, mas são bem-vindas pelos países africanos. Portanto, seria importante também olharmos para esse investimento com uma perspectiva positiva, porque também contribui para o desenvolvimento.
Carla, muito obrigada e felizmente já ultrapassámos o nosso tempo, mas vejo pela quantidade e pela diversidade de questões que são colocadas, de facto vêm confirmar o interesse do tema e a pertinência deste número especial, e é uma pena que de facto talvez se justifique um segundo round sobre este tema. Agradeço a todos a participação e um bom resto de dia a todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde.